Nós estamos aqui com o Pedro Fernando e o Samir Otto da Amador Visual, que tem feito um trabalho muito bacana aqui em Porto Velho. Tudo bem, gente? É uma honra ter vocês aqui. Obrigado. E a gente queria saber mais ou menos como é que surgiu a ideia do Amador Visual, como é que vocês se juntaram para poder fazer essa arte aqui em Porto Velho. Então, a gente se conhece há muito tempo, mais de 10 anos. Então a gente sempre brincou junto, sempre brincou de desenhar. Desenhar sempre foi algo que a gente sentava para fazer junto. Então, a partir de um dia eu tive uma ideia maluca de criar um Instagram, uma assinatura nossa, e a gente postar nessa rede social tudo que a gente faz de arte, fotografia, desenho, enfim. E aí isso foi gerando uma repercussão até agora. O que a gente tem hoje foi a partir dessa brincadeira. Durante a palestra hoje aqui na Mostra Científica, vocês falaram muito sobre aplicar a identidade de vocês. Como é que vocês caracterizam essa identidade? A gente não tem muito assim, é um new school, é um grafite. A gente chama até de amador visual o que a gente faz, sabe? A gente tem uma linguagem própria, a gente tem uma assinatura própria que a gente chamou de amador visual. Então, e esse amador visual a gente ainda está amadurecendo, ainda está crescendo, porque é um trabalho muito novo e por estar sempre em aprendizagem. Por isso que veio o nome, amador visual. Porque a gente vai estar sempre aprendendo, sempre coisas novas agregando o nosso trabalho. E como todo artista, ele tem as suas inspirações, nós queremos saber de onde que vocês buscam a inspiração de vocês para poder fazer arte de vocês. Então, nossa inspiração vem com certeza do grafite, da rua, vem dos grandes grafiteiros, Marcelo Cubinho, os Gêmeos, Ronar, Chivitz, vários outros. A gente desenha com o Instagram do lado, olhando o trabalho deles e essas coisas, a gente pega muita referência. Procura pensar sempre com uma linguagem urbana, que é a linguagem do grafite. O que a gente não faz na grafite, né? O que a gente faz é mural, intervenções artísticas, mas sempre inspirado no grafite. Quem está aqui em Porto Velho pode ver a arte de vocês, em vários lugares, mas qual foi o trabalho que foi mais desafiador assim, para vocês dois? Desafiador, pode dizer que teve dois, assim. Porto Velho Shopping, porque ele é 9 metros do chão e a gente teve que trabalhar das 11 da noite até as 7 da manhã e durante uma semana, isso foi muito desgastante fisicamente. E foi nosso terceiro trabalho, nosso terceiro não tinha experiência nenhuma em questão de tamanho, e ele foi o maior grafite da região norte, maior obra de arte da região norte. E também teve o da Calama, né, do Pet House, que ele foi grande também, só que teve fator sol, fator chuva, andaime, que, nossa, isso na prática é muito complicado trabalhar, o sol queima muito a pele, o sol de Porto Velho é feroz, todo mundo sabe. Então, esses foram os mais desafiadores, assim. O bom profissional, ele sempre tem ideias novas, projetos novos pela frente. O que vocês podem adiantar para quem está assistindo que vocês vão fazer aí em frente para Porto Velho? Aguardem! A gente tem um projeto que está saindo do papel, que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei, ele sempre sonhou, mas duas pessoas que estão com ele também sempre sonharam com isso. A gente está com um projeto que ele está saindo do papel agora, creio que até o final do ano a gente vai estar saindo. Vou dar uma ideia, o nome vai ser Liberi, mas não vou falar o que é. A gente vai esperar ansioso. Se o pessoal que está em casa querer entrar em contato com vocês, como é que eles fazem? Nosso Instagram, @amadorvisual, nosso Facebook, amadorvisual também, acha a nossa página lá, e pelo nosso e-mail, amadorvisual@gmail.com. Ok, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu. Até a próxima entrevista.